Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, começamos agora mais um programa Em Poucas Palavras, nesta emissora e também aí no seu podcast, no Facebook, também no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, onde você pode acompanhar todas as edições deste programa. Inclusive, algumas pessoas perguntam ao pastor, como é que eu posso acompanhar na rádio e tal? Olha, a rádio, que às vezes é local, você não vai conseguir acompanhar, mas você pode entrar na internet e acompanhar pelos podcasts e certamente radioipb.podomatic, né? um C mudo aí no final.com. Ali você tem todos os programas e também no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. E lá no site, Nathan, do Podomatic, né, que você explicou aí, ele tem inclusive a relação, dá para ver a relação Exato. de todos os programas, você pode ir um por um e escolher o que você quer ouvir. Espero Exato. que ouça todos, né? Tem lá. Tem a ordem decrescente, não é? O primeiro está lá nas primeiras linhas lá embaixo. Vai procurando que você encontra e algumas das suas perguntas podem ser respondidas. Pastor, como vai? Tudo bem? Olá, Nathan, querido ouvinte. A sua audiência faz com que seja motivo de grande alegria para nós gravar esse programa. Vamos ao tema de hoje. Teísmo aberto, também conhecido como teologia da abertura de Deus, teologia relacional. Em suma, procura tentar explicar como é que Deus age em relação à presumida capacidade humana de escolher livremente o bem ou o mal e, às vezes, pego de surpresa com alguma situação do dia a dia, do cotidiano, que não estava nos planos dele. A opinião que os teístas abertos têm da soberania e a presciência de Deus, esse é o tema do programa de hoje. Pastor, teísmo aberto, então, o que é isso e como ela se reflete na vida diária em relação à soberania de Deus? Para que se entenda o que esse assunto tem a ver com a gente, lendo um determinado livro, percebi que o autor era um desses teístas abertos, porque num certo momento ele disse que determinadas coisas ocorrem na vida humana porque algumas destas coisas estão fora do controle de Deus e ele não pode fazer nada. Pois é, perigoso afirmar isso, né? Então. Pois é. Nathan, os teístas abertos, eles dizem que Deus não é onisciente, ou seja, Deus não conhece o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu. Deus só conhece aquilo que acontece. O que vai acontecer foge ao conhecimento de Deus. E Deus, no seu relacionamento com os homens, limitou-se. Ele abriu mão da sua onipotência, da sua capacidade de fazer tudo o que deseja, de ter tudo o que ele quer, para que o relacionamento com o homem fosse significativo. Isso é o que eles dizem. Eles estão querendo dar uma resposta para a seguinte questão. Se o homem é livre, ele tem livre-arbítrio completo, né, liberdade libertária completa e perfeita, Deus não pode ter determinado absolutamente nada. Porque se Deus determinou alguma coisa, então aquela coisa já não é mais aberta. Não é? Ela é imutável e inflexível. Exatamente porque Deus não determinou nada, Deus não decretou o futuro, então o futuro está aberto, tudo pode acontecer. E o que vai decidir o futuro são as decisões humanas. E nesse sentido, Deus age juntamente com um homem construindo o futuro. Deus vai se amoldando às decisões humanas, Deus vai alterando a sua vontade, seu propósito e o seu querer, de forma que o homem, junto com Deus, constrói o futuro. Então, essa é a proposta dos teístas abertos, né? Eles são chamados de teístas abertos ou teologia da abertura de Deus, exatamente por isso, porque o futuro está aberto, o futuro não está determinado. Agora, há um raciocínio por detrás dessa ideia que é muito interessante, Nathan. E quem eu vi desenvolvendo esse conceito aqui no Brasil pela primeira vez foi exatamente o pastor Ricardo Gondim. Exato. O Gondim argumentava mais ou menos assim, eu creio que ele estava sendo bastante coerente. Ele disse assim: se Deus sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 segundos, então eu não sou livre. Se Deus sabe que ao entrar naquela sorveteria eu vou escolher um sorvete de açaí,
Então essa decisão já está fixa. Não é que Deus determinou. Ele sabe que essa vai ser a minha decisão. Então ela não pode ser alterada mais. O que os teístas abertos então fizeram foi levar a doutrina do livre-arbítrio e da liberdade do homem à sua consequência lógica. Porque se Deus sabe o que é que eu vou fazer, então eu não sou livre. Então a opção, já que eles não querem negar o livre-arbítrio e a liberdade que o homem tem de escolher o que ele quiser, então eles preferiram esvaziar Deus da onisciência. Deus não sabe o que é que eu vou fazer. O Gondim disse isso por ocasião daquele tsunami que invadiu ou que afetou a Ásia alguns anos passados, que foi uma tragédia, não é, inominável. Exato. Muitas pessoas morreram. E na tentativa de responder a pergunta, né, por que Deus não impediu, por que Deus não fez nada, num artigo de revista, na revista Ultimato, então Ricardo Gondim claramente disse que Deus não podia ter feito nada, primeiro porque ele não sabia e segundo também porque mesmo que soubesse, ele não teria condições de fazer, ou não queria, ou não teria condições de fazer. Mas o ponto foi que aquilo como que pegou Deus de surpresa. Então esse é o pensamento do teísmo aberto, né? Nós temos várias dificuldades com o teísmo aberto. E vale a pena lembrar, Natsan, que quem se levantou no Brasil para combater estas ideias do teísmo aberto, de que Deus não conhece o futuro, não foram somente os calvinistas, mas também arminianos. Gente da Assembleia de Deus, teólogos batistas, junto com teólogos presbiterianos e calvinistas, fizeram uma frente contra essa ideia, não é? Porque tanto os arminianos quanto os calvinistas professam que Deus é onisciente, não é? Soberano. Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas. A divergência é com relação aos decretos de Deus, não é? Com relação aos decretos de Deus. Mas todos concordam que Deus é onisciente. Eu penso que o teísmo aberto é um tipo de ensinamento que coloca as pessoas já fora da esfera do cristianismo, Natsan. Porque é uma coisa muito séria. Você dizer que Deus não conhece o futuro é você negar a revelação bíblica. O Salmo 139, onde Davi fala que Deus, antes dele nascer, Deus já tinha os seus dias todos contados, que Deus o seguiu desde o ventre da sua mãe. A natureza da profecia bíblica, se Deus não conhece o futuro, o que é a profecia de Isaías? O que é a profecia de Ezequiel, Daniel, quando eles descortinam para nós o panorama do mundo, o que é que vai acontecer no final? O que é o livro de Apocalipse? Como é que Paulo pode falar a respeito do surgimento futuro do reino do anticristo, como será a vinda de Cristo? Será que, então, isso é conversa, é mito, não é? Então, o teísmo aberto esvazia a Bíblia, torna a Bíblia um livro de mitos, um livro de incerteza. Deus fica jogando dados, né, para saber se aquilo que ele quer vai dar certo, dependendo, afinal, da decisão humana ou do propósito humano. Agora, Natsan, isso não é uma heresia nova, não. Já no século XVII, se não estou enganado, ou XVIII, você vai me perdoar aqui se eu errar a data, perdoou sem problema. Havia um tio e um sobrinho, cujo o sobrenome deles era Socinius, não é? E ambos, o tio e o sobrinho, defendiam exatamente esse ponto há 200, 300 anos atrás. E essa heresia de que Deus não é onisciente, ela fazia parte de um sistema teológico herético que ficou conhecido como socinianismo. Então, hoje, o socinianismo ressurge nos livros destes teólogos modernos que agora receberam esse nome de teístas abertos ou teólogos relacionais, não é? Eles são chamados de teólogos relacionais porque eles argumentam da seguinte maneira: para que Deus possa se relacionar verdadeiramente com a gente, então ele não pode nos manipular, não pode saber o que é que nós vamos fazer e muito menos decretar o futuro. Juntos, nessa relação de intimidade e parceria, homem e Deus constroem o futuro. Por isso que essa teologia ela é chamada de teologia relacional. Ela diz que isso faz mais justiça a Deus. Ela diz que se explica passagens bíblicas em que Deus se arrepende, que Deus muda de ideia, não é? Deus vai se ajustando às decisões humanas, corrigindo rumos, não é? Ora, é evidente que quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, isso é uma maneira antropomórfica, antropopática de se referir a Deus, desculpa aqui o adjetivo, né? Significa simplesmente que a Bíblia está usando uma linguagem que o homem possa compreender, falando de Deus como se ele fosse homem.
Tipo assim, o braço do Senhor não está encolhido, os olhos de Deus estão em toda parte. Deus não tem braço, Deus não tem olho, mas é uma figura humana, é a linguagem humana para que a gente possa entender, não é? Então, no final, o teísmo aberto é uma heresia perigosa, ela diminui Deus e ela coloca o homem no centro do universo. Porque se Deus não sabe o que vai acontecer, se Deus não decreta a realidade, se Deus não governa, se Ele não faz a sua vontade, então quem toma o lugar de Deus no universo? O homem, Exato. com as suas decisões. Então, é uma heresia, um ensino perigoso, e nós precisamos ficar firmes no que a palavra de Deus nos ensina a respeito do nosso Deus, o Criador dos céus e a terra, todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Essas questões que ocorrem no mundo, como foi citado até pela questão do Ricardo Gondim, dos eventos como catástrofes e tantas outras coisas, nós já falamos até num dos programas, que é um completo desconhecimento da questão escatológica, né? Que a Bíblia destaca essas questões como parte do juízo de Deus. Como parte do juízo de Deus sobre o mundo. Está lá no sermão escatológico de Jesus, na edição correta. Então, é desconhecimento da Bíblia, portanto, na verdade. Bem, nós ficamos por aqui então no programa de hoje. Já já a gente volta, vamos ouvir algum trecho de uma música e daqui a pouquinho a gente volta para o encerramento deste programa, desta edição. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, hoje falando sobre teísmo aberto e como isso nos afeta, como é que alguns teólogos relacionam, se é que a gente pode chamar de teólogos, né, relacionam essa questão de que Deus não sabe o que está acontecendo, ou não sabe o que vai acontecer no futuro. Isso é chamado de teísmo aberto, como já foi colocado aqui. E esperamos que você tenha aprendido um pouco mais para fortalecer a sua fé bíblica. Nosso WhatsApp é o 6296389557. Pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência, e lembre que o Deus que se revela na Escritura é onipresente, onipotente e onisciente. Ele tudo sabe, Ele tudo vê e nada acontece fora da sua vontade e do seu querer. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até Amém. o próximo programa. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.